Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus, Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados, com os amigos, com os irmãos, o tema Bibliologia, estudo sobre a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando comigo, falando com você, falando com cada um de nós. A Bíblia Sagrada, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, meu irmão, toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, é inspirada por Deus. O escritor, mais de 40 escritores escreveram a Bíblia, mas o autor de toda a Bíblia é o Deus Pai. O intérprete é o Espírito Santo. E o tema central é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. O ser humano, ele deve estudar a Bíblia para ser sábio, praticar a Bíblia para ser santo, crer na Bíblia para ser salvo. Meu irmão, minha irmã e meu amigo, eu quero compartilhar com os amados algumas perguntas e respostas para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Infelizmente, o Senhor, ele fala, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e por isso eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Oséias 4:1 está escrito que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque nela não há amor, não há verdade e nem conhecimento de Deus. Então, meu irmão, o Salmo de número 119 e o versículo de número 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus como lâmpada, a palavra de Deus como luz, algo que me chama bastante atenção. O povo de Israel, eles eram escravos de Faraó no Egito. E Deus, para libertar aquele povo, Deus usou 10 pragas. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E Deus precisou usar 10 mandamentos para libertar o povo, porque o que liberta é a palavra de Deus.
João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não podemos confundir liberdade com libertinagem. Paulo, ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Aquilo que te domina, meu irmão, minha irmã, meu amigo, te escraviza. E você não é escravo, você é servo, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, nós vamos fazer aqui algumas perguntas e eu vou dar também já as respostas. A Bíblia Sagrada, ela contém quantos livros? 66 livros. Então a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita ao longo de quantos séculos? 16 séculos. 1.600 anos. Então, meu irmão, pessoas que viveram em épocas diferentes, não conheceram uns aos outros, mas a Bíblia, ela não contradiz. Deus deu um pedaço da profecia para Jeremias, outro para Isaías, para Amós, para Zacarias, e quando nós ajuntamos, chegamos num consenso. Aquilo que Deus, ele quer falar para mim, para você, para cada um de nós. A Bíblia, ela é escrita para 3 tipos de pessoas: gentios, que é o homem natural; judeus, a nação eleita e escolhida; e a igreja, que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Então, 75% do que está escrito na palavra é para os judeus, 25% é para nós. Nós éramos gentios, o homem natural, mas um dia aceitamos Jesus como nosso Senhor e ele se tornou o nosso Salvador. E hoje nós somos a igreja do Deus Todo-Poderoso. Romanos 10:9 está escrito assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meu irmão, confessar Jesus como seu Senhor. Jesus, ele é Senhor e nós somos simplesmente servos. Estamos aqui para servir esse Deus vivo. Estamos aqui para servir esse Deus Todo-Poderoso. Então, existe 3 tipos de servos. O servo escravo é aquele que fala que é servo, mas vive debaixo de escravidão. Ele é escravo da bebida, do cigarro, das drogas, pornografia. Então ele é um escravo, ainda precisa ser liberto.
E tem o servo mercenário, é aquele que mercadeja, vende, negocia a palavra de Deus. E o problema é que tem pessoas que compram e tem pessoas que vendem. E tem o servo que é filho, aquele que vive para a glória de Deus, aquele que vive para servir o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, nós somos servos. O Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas. Essa palavra Senhor está escrita no Novo Testamento 650 vezes. E a palavra Salvador está escrito 22 vezes. Eu acho interessante que Zaqueu, ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, prejudiquei alguém, eu restituo 4 vezes mais. O Senhor fala assim: você me chamou de Senhor? Então eu serei seu Salvador, hoje mesmo. E o Senhor fala com ele assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, é filho da promessa. Aquele ladrão na cruz tinha um à direita, outro à esquerda. O da esquerda rejeitou a salvação. Então tinha 3 cruzes. A cruz da esquerda, rejeição. Da direita, aceitação. E a do meio, Jesus, salvação. O da direita reconheceu Jesus como Senhor e ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele chama Jesus de Senhor e ele chama Jesus de Rei, porque quem tem reino é rei. E Jesus, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele fala: Senhor, lembra-te de mim, porque ele sabia que Jesus tinha e tem boa memória. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu querido, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de quantos escritores? 40 escritores. 40 escritores. E ela, algo interessante, na faixa de 16 séculos. Então eu já falei, 40 escritores, mas o autor de toda a Bíblia é o Deus Pai. O Senhor Jesus, ele é o tema central, e o Espírito Santo, ele é o intérprete. Então você pode acreditar, você pode confiar na palavra do Deus vivo, na palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando com cada um de nós. E você pode tanto acreditar na palavra que a Bíblia fala no livro de Números que Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Está escrito em Jeremias 1,12 que o Senhor vela para que a sua palavra seja cumprida. Também está escrito em Mateus 24:35, quando Jesus fala: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a Bíblia está escrita em 3 períodos: passado, presente e futuro. Então tem coisas que já cumpriu, tem coisas que está se cumprindo e tem coisas que vai cumprir, e tudo vai cumprir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é formada de quantos testamentos? E quais são? Ela é formada de 2 testamentos, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento era uma aliança, um pacto
que foi feita lá no Monte Horebe para o povo de Israel. Agora o Senhor, no Novo Testamento, ele faz um novo pacto, uma nova aliança, que foi ratificada lá no Monte Calvário. Então o Senhor fala, quando ele ministra a ceia, ele fala do pão e do cálice da nova aliança. Porque as pessoas viviam a lei de Moisés, e hoje nós vivemos a lei de Cristo, que é a lei da graça. Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. João 1:17 está escrito assim: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 8:9, Paulo fala: conhecereis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Ricos do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. A salvação, ela é pela graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém venha se gloriar. A palavra testamento, ela vem do termo grego diatek, e significa aliança ou concerto. Então Deus veio fazer uma nova aliança, um novo concerto, para comigo, para com você, para com cada um de nós. Porque o ministério da lei era o ministério de morte. Quando o Senhor deu os mandamentos para Moisés, naquele dia morreu 3.000 pessoas, porque era o ministério da morte e da condenação. Mas quando a igreja abriu ali em Pentecoste, 3.000 almas se renderam ao Senhor. Então, na era da lei, quem estava vivo morreu. Na era da graça, quem estava morto viveu. Amém? O Antigo Testamento contém quantos livros? 39 livros. Então, o Antigo Testamento, meu irmão, minha irmã, ele contém 39 livros, todos inspirados pelo Deus Todo-Poderoso. Os livros do Velho Testamento, eles são classificados de lei, história, poesia e profecia. Então, vou repetir. Os livros do Velho Testamento, eles são classificados de lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento contém quantos livros? 27 livros. Os livros do Novo Testamento, eles são classificados de biografia, história, doutrina e profecia. Então, vou repetir. Os livros do Novo Testamento, eles são classificados de biografia, história, doutrina e profecia. A Bíblia Sagrada, ela contém quantos capítulos? 1189 capítulos. Quantos capítulos contém o Velho Testamento? 929 capítulos. Quantos capítulos contém o Novo Testamento? 260 capítulos. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita em que ano e por quem? 1250 depois de Cristo, por Hugo Santo, abade dominicano, o estudioso das Escrituras. Os capítulos da Bíblia estão divididos em quantos versículos? 31.365
173 versículos. Quantos versículos contém o Velho Testamento? 23.214. Quantos versículos contém o Novo Testamento? 7.959. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi feita em qual ano e por quem? Foi feita em 1445 pelo Rabi Mardoqueu Natan. A divisão do Novo Testamento em versículos foi feita em qual ano e por quem? 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Então, segundo a tradição, qual é o livro mais velho da Bíblia? A sua autoria é atribuída a quem? O livro de Jó. Jó no hebraico significa voltando sempre para Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que Jó foi provado, ele foi tentado na área material, sentimental, familiar e na área física, mas a vida espiritual de Jó, ela ficou intacta, porque Jó, ele honrou o Senhor na prova, na tribulação, na adversidade. Jó, ele fala algo tremendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ali ele caiu por terra e adorou o Deus Todo-Poderoso. O diabo estava olhando o que Jó tinha e Deus estava olhando o que Jó era. Não é proibido você ter, mas antes de ter, você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um fiel de Deus, um íntimo de Deus, um obediente à palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, a autoria desse livro é atribuída a Moisés. Amém? Qual o maior capítulo da Bíblia e quantos versículos ele tem? O Salmo de número 119. Ele tem 176 versículos. Muito grande, né? Qual é o menor capítulo da Bíblia? E quantos versículos ele tem? O Salmo de número 117 e tem 2 versículos. O Salmo, ele é uma oração. O Salmo é um louvor, é uma adoração. O Salmo, ele é uma mensagem de Deus para os nossos corações. Quais são os livros da Bíblia que não contêm a palavra Deus? O livro de Esther e o livro de Cantares. Engraçado que no livro de Esther você não vai ver a palavra Deus, a palavra Senhor, mas é um dos livros que Deus mais trabalha. Porque muitas das vezes, meu irmão, Deus trabalha mais no silêncio, mais no oculto do que no barulho. Engraçado que quando Elias estava ali naquela caverna, Deus fala: sai da caverna e sobe no monte. De repente vem um vento muito forte e passa por Elias, mas Deus não estava no vento. Vem um terremoto muito forte, Deus também não estava no terremoto. Vem um fogo muito intenso, Deus não estava no fogo. E terremoto, vento e fogo são manifestações de Deus, mas Deus estava na brisa suave. Muitas vezes Deus trabalha mais no silêncio do que no barulho. Então, às vezes, quando está aquele silêncio, talvez seja o momento que Deus está mais agindo, que Deus está mais fazendo, que Deus está mais trabalhando. E a Bíblia fala, meu querido, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus nunca deixou de trabalhar, ele apenas descansou no sétimo dia.
João 5,17, o Senhor Jesus, ele fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quantas vezes está escrito a palavra Senhor na Bíblia? 8.000 vezes. No Novo Testamento, a palavra Salvador está escrito 22 vezes e a palavra Senhor está escrito 650 vezes. Então, Senhor, Adonai, Jeová. Isaías 42:8, o Senhor fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Lá em Filipenses 2:8 até 11 está escrito assim, e eu acho isso tremendo: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, e ele se manifestou em figura humana, e ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, os anjos na terra, homens e mulheres debaixo da terra, os demônios, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor, Senhor das nossas vidas, dos nossos corações, Senhor do nosso entrar, do nosso sair, do nosso levantar. Ele é Senhor e nós somos servos, estamos aqui para servir esse Deus Todo-Poderoso. O primeiro ministério que Deus dá para alguém é o ministério de servo. Estamos aqui para servir uns aos outros e principalmente o Deus Todo-Poderoso. Quando Davi foi ungido rei e ele falou: agora eu sou rei, e Deus falou: você agora vai servir Saul no palácio. E Davi serviu um homem, e depois Deus colocou várias pessoas para servir Davi. Josué serviu Moisés, um homem, e depois Deus colocou várias pessoas para servir Josué. Eliseu serviu um homem, Elias, e Deus colocou muitas pessoas para servir Eliseu. Então, meu querido, você, antes de você ser cantor, você é servo. Antes de você ser pastor, você é servo. Antes de você ser profeta, você é servo. Antes de você tocar para Deus, você é servo. Então, o primeiro ministério que Deus dá para alguém é o ministério de servo. Jesus, em Mateus, ele é leão, mas no livro de Marcos, ele é boi. Leão, ele é rei. Boi, ele é servo. Lucas, ele é o homem perfeito. E João, águia. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. E Jesus, meu irmão, ele era tão manso e humilde de coração que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então nós também temos que imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para servir. Então, quando Jesus ele fala algo interessante: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, como professor, ele nos ensinou duas matérias: humildade e mansidão. Os mansos herdarão a nova terra e os humildes herdarão o novo céus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei o quê? Descanso para as vossas almas. O nosso descanso não está em um dia, está em uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. Qual foi o primeiro livro a ser impresso no mundo? A Bíblia Sagrada. Então, o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia Sagrada. Isso aconteceu em que ano? 1452. Em qual lugar?
Mainz, na Alemanha. E por quem? Gutenberg. A Bíblia de edição católica romana tem 73 livros, 7 a mais que a Bíblia usada pelos evangelhos. Estes são chamados apócrifos, que significa espúrios. Quais são eles? Tobias, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Judite, 1º e 2º Macabeus. Então são livros históricos. Se você quer saber um pouco de história, você pode até ler, mas não tem nenhuma força divina, espiritual, não são inspirados pelo próprio Deus. Então são histórias de homens. A aprovação desses livros pela Igreja Romana se deu em qual ano? No Concílio de Trento, em 1546. Então, foi no Concílio de Trento, em 1546. Quantas vezes ocorre a expressão "assim diz o Senhor" na Bíblia? Mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Engraçado que no Velho Testamento os profetas profetizavam assim: "assim diz o Senhor". Mas Jesus, no Novo Testamento, o profeta dos profetas, maior que Elias, maior do que Moisés, maior do que todos, ele fala assim: "assim diz o Senhor". Porque hoje Deus fala através do Senhor Jesus. Jesus é a boca de Deus falando comigo, falando com você, falando com cada um de nós. Lá na Transfiguração, o Senhor chama Pedro, Tiago e João e dá para eles uma visão. Quem aparece na visão? Aparece Elias e Enoque. Elias e Moisés. Moisés representando as leis e Elias representando os profetas. A segunda revelação é Moisés representando as pessoas que morreram servindo o Deus Todo-Poderoso e Elias representando as pessoas que não conhecerão a morte física e serão arrebatadas no abrir e piscar de olhos. Então, ali estava Moisés representando as leis, estava Elias representando os profetas, e de repente uma voz do céu, e Deus fala para Pedro, Tiago e João: está vendo esse aí? Este é meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer, no qual eu tenho alegria. Escuta ele. E o próprio Moisés fala: ai daquele que não escutar esse profeta. Então, meu querido, Jesus falou em Mateus 7, 24: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a uma pessoa prudente, sensata, inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a sua casa espiritual, ela tem que ser edificada sobre a rocha, a penha, a pedra, que é Jesus. E para que essa casa venha ser edificada sobre a rocha, você precisa ouvir, e o mais importante, você precisa praticar a palavra do Deus Todo-Poderoso. De acordo com 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, repreender, corrigir, para educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela ensina, ela repreende, ela exorta, ela disciplina, ela corrige, tirando o nosso defeito, nos moldando para que cada dia nós venhamos aperfeiçoar a nossa vida diante de Deus e das pessoas, e ela nos educa na justiça, porque agora nós somos nova criatura, andamos em novidade de vida. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o intérprete da Bíblia? Quem é o tema central da Bíblia? Já falamos. O autor da Bíblia é o Deus Pai, o intérprete da Bíblia é o Deus Espírito Santo, o tema central de toda a Bíblia é o Deus chamado Jesus Cristo. Jesus, ele fala em João 5,39, examinai
as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examina as Escrituras, porque você julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Quer conhecer Jesus? Estuda a Bíblia, examina a palavra, medita na palavra, de Gênesis ao Apocalipse, está falando de Jesus. Jesus, ele não é o coadjuvante, ele é o protagonista de toda a Bíblia. Amém? Até o ano de 2005, a Bíblia toda, ou em parte, achava-se traduzida em quantos tipos de linguagem? 2.377 das mais de 6.500 línguas e dialetos existentes no mundo. Quais as profissões de Pedro e João? Pescadores. Lucas, médico. Paulo, doutor da lei, advogado. Salomão, rei de Israel. Então Deus nunca chamou ninguém desocupado. Deus sempre chamou pessoas que tinham uma ocupação. Meu irmão, você pode trabalhar. Você trabalha para você e você também pode trabalhar para o Deus Todo-Poderoso. Educa o seu tempo e você vai ter tempo e vai sobrar tempo para você trabalhar para você estudar e para você congregar, orar, jejuar, pregar a palavra, fazer a obra do Deus Todo-Poderoso. Os escritores dos salmos foram 73 salmos foi escrito por Davi, 12 salmos escrito por Asaf, 11 salmos escrito por Coré, 2 salmos escrito por Salomão e um salmo de Moisés, um salmo de Etan. 50 salmos são anônimos, ninguém sabe quem é que escreveu. Nós sabemos que Deus, o Pai, é o autor de toda a Bíblia, o Espírito Santo é o intérprete e Jesus é o tema central. A Bíblia e as dispensações, quais são elas? Primeira dispensação, dispensação da inocência, a primeira, Adão e Eva antes do pecado. Dispensação da consciência, Adão e Eva depois do pecado. Dispensação do governo ou autoridade humana, quando as pessoas fizeram ali a torre de Babel, que significa balbúrdia ou confusão, e Deus queria que espalhasse, enchesse a terra, e falou, nós não vamos espalhar, e vamos ficar aqui. E se Deus mandar outro dilúvio, nós ficamos lá no topo da torre, e essas águas não vão nos alcançar. E Deus desceu e confundiu o linguajar. É por isso que hoje existem vários idiomas, francês, português, japonês, e etc. A quarta dispensação, dispensação da promessa ou patriarcal, aonde Deus chama o seu quarteto, e ali Deus começa a fazer promessa. Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, e Jacó, pai de José. Pai, filho, neto e bisneto. E ali Deus começou a fazer promessas, e essas promessas cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quinta dispensação, dispensação da lei. Quando Deus deu a lei para Moisés, para que Moisés ensinasse ao povo de Israel. É por isso que João 1,17 fala assim, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então hoje a lei era para o povo de Israel, para o povo judeu. A graça é para judeus, gentios e para a igreja do Senhor. Então nós temos que entender, vivemos a era da graça. E graça é uma beleza, é uma formosura que Deus vê em alguém que mais ninguém vê. Graça é um favor imerecido de Deus. E a sétima dispensação, que ainda virá, é a dispensação do milênio, onde a igreja vai estar aqui reinando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino dos céus hoje está
dentro de cada um de nós, mas ele será implantado no milênio. Então, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, meu irmão, o reino de Deus não é carne de porco, não é torresmo, não é toucinho, não é Coca-Cola, não é café. O reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. Amém? Os profetas maiores, quais são eles? Por que maiores? Porque eles deixaram coisas mais escritas, bem maiores. São eles: Jeremias, que no hebraico significa Jeová fortalece; Isaías, no hebraico, salvação de Deus; e Ezequiel, no hebraico, Deus fortalece; e Daniel, no hebraico, Deus é meu juiz. Os profetas menores, quais são eles? Deixaram menos coisas escritas. Oséias, que no hebraico é salvação; Joel, no hebraico, Jeová é Deus; Amós, no hebraico, carregador de fardos; Obadia, no hebraico, que adora Jeová; Jonas, hebraico, pomba; Miqueias, hebraico, quem é semelhante a Jeová; Naum, hebraico, consolação; e Abacuque, hebraico, que abraça; Sofonias, hebraico, Deus escondeu-se; Ageu, hebraico, festivo; e Zacarias, hebraico, Jeová se lembra; Malaquias, hebraico, mensageiro de Deus. Qual a linguagem da Bíblia? A Bíblia é escrita de 3 formas: literal, alegórica e figurativa. Então você tem que saber aquilo que é literal, aquilo que é uma alegoria e aquilo que é uma figura de linguagem. Exemplo, Jesus fala: eu sou a porta. João 10, 9. Então Jesus não é uma porta, mas uma porta dá acesso a uma cozinha, a um banheiro, a um quarto, a uma sala, a um quintal. E quando Jesus fala: eu sou a porta, essa porta vai dar acesso a Deus, vai dar acesso aos céus. Jesus fala, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho dá acesso a algum lugar. E esse caminho que é Jesus dá acesso a Deus, dá acesso ao céu. Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que nós devemos andar, Jesus é a verdade que nós precisamos acreditar, e Jesus é a vida que precisamos ter. Amém? Semaíno, no grego, notificou, falar através de símbolos e sinais. Então Deus fala através da Bíblia, que é a boca de Deus falando conosco, através de revelação, através de visão, através de profecia. Deus fala através de sinais. Deus está sempre falando e nós precisamos escutar a voz do Senhor. Hebreus 4, 7. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. A Bíblia, ela é escrita em quais línguas? Hebraico, aramaico e grego. Jesus dividiu o Velho Testamento em leis, salmos e profeta. Então o Velho Testamento é dividido em lei, salmos e profeta. Quais o livro da Bíblia que são chamados de Pentateuco? O Pentateuco, Penta, 5, Teuco, rolo, ou 5 volumes: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. O que tem esse livro a ver com a igreja? Gênesis é o andar com Deus. Êxodo, deserto, escola de Deus. Levítico é o livro da santidade e do sacrifício. Números é o livro da perseverança. E Deuteronômio é o livro do amor e da obediência ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, ela é escrita em 3 tipos ela é escrita para 3 tipos de pessoas. Nós já falamos isso aí. Quais são elas? Judeus, gentios e a igreja. Quais são as 7 igrejas da Ásia que receberam cartas do Senhor Jesus? A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Existem 3 tipos de doutrinas. Quais são elas? Doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrinas de demônios. Cuidado, viu, meu irmão? Minha irmã, existem 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina de homens e também doutrina de demônios. Pessoas que querem ajudar Deus
Deus não precisa de ajuda. Deus requer e exige a nossa obediência. Existem 3 tipos de argumentos. Quais são eles? Argumento bíblico, argumento extra-bíblico e argumento antibíblico. Então, o argumento bíblico, todo pausado e pautado na palavra. O argumento extra-bíblico não está na palavra, mas não vai de encontro à palavra, mas tem o antibíblico que você tem que evitar. Quantas epístolas Paulo escreveu no Novo Testamento e quais são elas? Paulo escreveu 13 epístolas que são cartas para as igrejas. Epístolas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Epístola de Paulo a Timóteo, a Tito e a Filemon. Moisés andava com 12 tribos, Jesus andava com 12 apóstolos. Quais são os nomes deles? A tribo de Rúben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Zebulon, a tribo de Sacar, a tribo de Dan, a tribo de Gad. Então Moisés andava com 12 tribos e Jesus andava com 12 apóstolos. Também tinha a tribo de Assé, a tribo de Naphtali, a tribo de José, a tribo de Benjamim, e tinha Diná, filha de Jacó, e Lia, que não contava. Os 12 apóstolos, Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. O Antigo Testamento é composto do Pentateuco, 5 livros, livros históricos, 12 livros, livros poéticos, 5 livros, livros proféticos, 5 livros dos profetas maiores, livros proféticos, 12 livros dos profetas menores. O Novo Testamento é composto de os Evangelhos, 4 livros sobre a vida de Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, um livro sobre a história da igreja primitiva, epístolas paulinas, gerais, pastorais, Hebreus 21 epístolas. O Apocalipse, um livro profético. Quais os 2 livros da Bíblia que tem os nomes de mulheres? Ruth e Esther. Jesus estava crucificado na cruz. Na cruz estava escrito no hebraico, latim e grego: este é Jesus, o rei dos judeus. O hebraico era o maior poder religioso da época, o latim, o maior poder político da época, e o grego, o maior poder cultural e filosófico da época. Então Jesus, ele é maior do que tudo, e ele é maior do que todos, e maior é quem está conosco. Os 3 tempos ou períodos da igreja: passado, presente e futuro. A igreja do passado está no campo do descanso, a igreja do presente está no campo da batalha, a igreja do futuro está no campo da colheita. A importância do estudo das Escrituras se revela com um quádruplo propósito. Primeiro, prepara o servo de Deus para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há. 1 Pedro 3,15. Segundo, faz obreiro aprovado no correto manejo da palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Terceiro, acresce a fé do crente quanto ao fato de que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. Isaías 34,16. Quarto, dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, 130. O ser humano deve ler a Bíblia para ser sábio, praticar a Bíblia para ser santo, crer na Bíblia para ser salvo. A Bíblia Sagrada é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando com o homem, é Deus falando a favor do homem, mas sempre é Deus falando. Então, meu irmão, minha irmã, não esquece, a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando lê, que é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia Sagrada, ela tem a resposta para as nossas perguntas. Amém? Que você venha ouvir
esse vídeo sobre bibliologia, a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então, meu querido, Deus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Deus, Ele quer usar você para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Venha servir esse Deus. Aceita Jesus como o seu Senhor, e Ele será o seu Salvador. E você vai servir esse Deus Todo-Poderoso, e o Senhor vai te abençoar. A maior bênção de Deus, meu irmão, minha irmã, é a salvação, é o direito de vida eterna, é o direito de morar nos céus. Nós estamos aqui nesse mundo é de passagem. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, aonde aguardamos a volta gloriosa de Jesus. Jesus, antes de ascender aos céus, ele deixa aqui uma palavra poderosa, João 14, 1, 2, 3. Não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então, meu querido, Filipenses 3,20, está escrito que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus, aonde aguardamos a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vem estudar conosco. Igreja de Deus, Missão dos 12, Seminário Teológico Areve de Deus. O nosso endereço é BR 166, bairro Dona Heloína, Brasília de Minas, Minas Gerais. Vocês são os nossos convidados especiais. Então, meu querido, o que é teologia? Teo, Deus. Logia é estudo. É estudo sobre Deus. E como conhecer Deus? É mediante a sua palavra. O Senhor, ele fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor revelou o Apocalipse para João, o amado. João ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele viu Jesus humanizado, ele viu Jesus ressuscitado e ele viu Jesus glorificado. Então venha ter essa intimidade com o Senhor. Conheça o Deus vivo, conheça o Deus Todo-Poderoso, venha ter a sua própria experiência, venha ter a sua própria individualidade com Deus. Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus quer te abençoar, área espiritual, área material, área sentimental, área familiar, área física. A vida abundante, a Bíblia fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. O diabo roubou os bens materiais de Jó, o diabo matou 10 filhos de Jó e o diabo destruiu a saúde de Jó, porque a obra dele é roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Deus deu essa vida abundante para Abraão. Abraão foi abençoado espiritualmente, se tornou amigo de Deus. Abraão foi abençoado materialmente. Deus deu para ele muita riqueza, foi abençoado sentimentalmente. Ele tinha uma esposa, Sarai, que ele amava, e abençoou ele familiarmente. Ele teve Isaac gerou Jacó, 13 filhos e 12 filhos se tornaram a nação eleita e escolhida. E Deus abençoou a vida física de Abraão. Ele morreu de velhice porque vinha a doença e Deus curava, Deus tomava, Deus carregava. Jacó, Deus abençoou ele espiritualmente. Jacó espiritualmente, Deus mudou o nome dele para Israel, porque Jacó tinha o nome de Jacó dado pelo pai e pela mãe.
E ele falou com o pai dele que ele era Esaú, mas Deus falou que ele era Israel. Jacó é o que as pessoas querem que você seja. Esaú é o que você quer ser, mas Deus quer que você seja Israel. Aquele que luta com Deus, que luta na presença de Deus e prevalece. Então, meu irmão, Deus quer mudar o seu nome, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua situação. Deus abençoou ele materialmente, ele ficou mais próximo do que o seu patrão. Deus abençoou ele sentimentalmente, ele casou com Raquel. Deus abençoou ele familiarmente, ele teve 3 filhos, e 12 filhos, se tornou a nação eleita e escolhida por Deus, e Deus abençoou ele fisicamente. Ele morreu de velhice. Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. O Deus de Abraão é o Deus que você serve, é o Deus de Isaac, é o Deus que você serve, o Deus de Jacó. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua sorte, ele vai mudar a sua situação. E nesse momento eu quero orar por você e quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra, porque a Bíblia Sagrada, meu Deus, é a boca do Senhor falando conosco, meu Pai. E que esse vídeo, meu Pai, não venha cair por terra, meu Deus, mas que venha cumprir na vida de cada uma dessas pessoas. Vai abençoando, meu Deus, vai tomando nas tuas mãos, vai tirando todo o bloqueio, meu Pai, todo impedimento, todo empecilho, meu Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Abençoa esse ouvinte espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, familiarmente e fisicamente, meu Pai. Que ele venha viver a restituição do Senhor. Tudo aquilo que o diabo tem roubado, tirado, meu Deus, restitui, meu Pai. Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. E assim, meu Deus, eu profetizo a bênção no lugar da vergonha, que essa pessoa venha ter dupla honra, que depois do choro, meu Deus, que a alegria do Senhor venha entrar nessa vida, nessa casa, nesse coração. E eu, como ministro da tua palavra, meu Deus, eu profetizo bênção, cura, saúde, muita prosperidade, meu Pai, e que esse ouvinte venha receber, venha tomar posse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica todos com Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.